Vamos agora ao exercício número 4, da página 29, e verificar quais dos números dados são números irracionais. Antes disso, vamos rever o conceito de números racionais e números irracionais. Um número racional é todo um número que pode ser representado por uma fração do tipo a sobre b, de dois números inteiros, em que a é o numerador e b é o denominador não nulo. Como b pode ser igual a 1, então todo número inteiro também é um número racional. Os números racionais são números que não podem ser representados por frações. Vejamos então esta questão. Será que a fração raiz quadrada de 3 sobre 5 é um número racional? Apesar de raiz quadrada de 3 sobre 5 ser uma fração, não é um número racional, porque a fração não é a divisão de dois números inteiros, mas a divisão do número irracional, que é raiz de 3, por um número inteiro, que é 5. Podemos então concluir que a divisão entre um número irracional e um número racional é sempre um número irracional. E o inverso também é a mesma coisa. Isto é, a divisão entre um número racional, se tivéssemos 5 sobre raiz de 3, a divisão do número racional por um número irracional vai dar um número irracional. Para que seja racional, é necessário que o numerador e no denominador existam números racionais. Vejamos então o enunciado. Verdadeiro ou falso? Justifica cada uma destas afirmações. Menos 8 é um número inteiro, logo é racional. Será que menos 8 é um número irracional? Nós sabemos que menos 8 pertence ao conjunto dos números inteiros. Ora, como o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais, então podemos concluir que menos 8 é um número racional. Portanto, a afirmação é verdadeira. O conjunto dos números inteiros, Z, está contido no conjunto dos números fracionários, que é Q. A linha B. 7,516 é uma dízima finita, logo é um número racional. Será que 7,516 é um número racional? Ora, 7,516 é 7.516 milavos. Portanto, significa que 7,516 pode ser representado por uma fração. Se pode ser representado por uma fração, significa que 7,516 é um número racional. Portanto, a afirmação é também verdadeira. A linha C, 0,49, em que 49 é o período, é um número irracional. Ora, nós sabemos que 0,período 49 é numa dízima de período 49 e comprimento igual a 2. Se quisermos determinar a fração equivalente reduzida desta dízima, chegamos à conclusão que 0,49 é igual a 49,99 avos. Ou seja, significa que esta dízima pode ser representada por uma fração, que é 49,99 avos. Se pode ser representada por uma fração, significa que é um número racional. Portanto, a afirmação é falsa. 0,49 não é um número racional, mas é um número racional. Menos 3 será um número natural? Menos 3 pertence ao conjunto dos números inteiros. Como sabemos, o conjunto dos números inteiros é a reunião do conjunto dos números inteiros negativos com o conjunto do zero mais os números inteiros positivos, ou seja, o conjunto dos números naturais. O que significa então que menos 3 pertence ao conjunto dos números inteiros negativos. Sendo assim, menos 3 não pertence ao conjunto dos números naturais. Portanto, a afirmação é falsa. A linha E, raiz quadrada de 5 é representado por uma dízima infinita não periódica, logo é irracional. Ora, raiz de 5, se recorrermos a uma calculadora, verificamos que raiz quadrada de 5 é igual a 2,236067 por aí adiante. Portanto, é uma dízima infinita não periódica. Se é uma dízima infinita não periódica, significa que é um número irracional. Portanto, a afirmação é verdadeira. A linha F, menos 4 é um número real. Ora, menos 4 pertence ao conjunto dos números inteiros negativos. Concretamente, pertence ao conjunto dos números inteiros. Ora, como o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto R, significa que menos 4 pertence ao conjunto dos números reais. A afirmação é verdadeira. A linha G, raiz quadrada de 25 sobre 3 é um número racional. Será que raiz quadrada de 25 sobre 3 é um número racional? Sabemos que raiz quadrada de 25 é a raiz quadrada de 5 ao quadrado, ou seja, simplificando o expoente com o índice da raiz, obtemos 5. Ou seja, raiz quadrada de 25 sobre 3 é igual a 5 terços. Ora, 5 terços é uma fração. Se é uma fração, pertence ao conjunto dos números racionais. Se pertence ao conjunto dos números racionais, significa que a afirmação é verdadeira.